Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você sabia que às vezes é necessário a gente sair da nossa zona de conforto, sermos ousados, tomarmos uma atitude? Mas mais importante do que tomar uma atitude é tomar a atitude certa e na hora certa. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então disse Esther que tornasse a Mardoqueu e dissesse: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther aqui foi confrontada por Mardoqueu a ir até o rei e a clamar e a interceder em favor do povo por causa desse edito que havia saído, para que os judeus fossem exterminados. Então Mardoqueu foi lá e falou: Esther, você precisa ir até o rei, você precisa clamar pelo povo, você precisa interceder, você precisa pedir ajuda. E Esther sabia do risco que essa atitude podia causar. Ela sabia que ela podia vir a morrer tendo essa atitude. Mardoqueu também sabia desse risco e Mardoqueu amava Esther. A gente vê em toda a história o cuidado, o zelo que Mardoqueu sempre teve por Esther, mas era uma situação desesperadora, então precisava de uma atitude forte, de uma atitude radical. E Mardoqueu, além de falar com a Esther que ela precisava ir, que ela precisava ter essa atitude, ele ainda apontou, ele foi direto ao ponto, Ele falou assim: olha, você não tem outra opção, não existe lugar seguro para você. Se você for até o rei, a sua vida está correndo risco. Mas se você não for, você também está correndo risco. Não pense que por estar no palácio, não pense que por ser rainha, você não vai perecer. Todos os judeus vão perecer. E aí Mardoqueu aponta que ela está meio que sem saída, que não existe opção segura, que não existe uma opção confortável para ela. Ela indo e tentando, ela está correndo risco. Ou ela se calando, se omitindo, ela também está correndo risco. Então Esther precisava tomar uma atitude. Esther precisava se levantar. E aí vem a atitude certa na hora certa. Muitas vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Provavelmente Esther tinha uma vida regada de regalias, Ela estava no palácio, ela era rainha, então muito provavelmente ela tinha todos os luxos, tinha empregados, servos, à sua disposição, e ela tinha acesso, a tudo de melhor que existia no mundo naquela época, porque ela era rainha do principal reino daquela época. Então ela tinha uma vida muito confortável e provavelmente ela não tinha grandes preocupações, não tinha muitas coisas para se preocupar, para se desgastar, até que chega essa notícia, até que chega Mardoqueu com essa informação que tira ela do sério, que tira ela da sua zona de conforto. E na nossa vida, quantas vezes nós precisamos tomar decisões? Quantas vezes nós precisamos fazer escolha? Quantas vezes nós não podemos simplesmente nos omitir? Porque se Esther optasse por se omitir, por ficar calada, era uma decisão que ela estava tomando. Nem sempre ficar calado significa estar neutro. Ficar calado, se omitir, também é uma decisão. E a decisão que ela precisava tomar era a decisão certa, era a atitude certa. Então, diante de uma atitude, diante de uma escolha que ela precisava fazer, que envolvia riscos, que colocava a sua vida em perigo, ela precisou saber o que ela precisava fazer, como ela precisava fazer. E aí ela toma uma atitude certa, uma
atitude sábia, antes de sair, indo até o rei, antes de tomar uma atitude impensada, né? Antes de calcular bem as coisas, ela tomou uma atitude sábia. Ela convocou jejum e oração. E ela também jejuou e orou, porque às vezes a gente tem a mania de pedir oração. Ora por mim, intercede por mim, clama por mim. Mas ela não. Ela, além de colocar o povo, né, de convocar esse jejum, essa oração, ela também se consagrou, ela também foi orar, foi jejuar. E aí, depois de 3 dias, ela decide tomar essa atitude, que é comparecer à presença do rei. É claro que temerosa, porque ela sabia, todos sabiam do risco que ela estava correndo, se o rei não quisesse recebê-la, se o rei não estendesse o cetro para ela, ela seria morta no mesmo momento, né, no mesmo instante, sem direito a se defender. E o texto nos mostra que ela já estava mais de 30 dias sem comparecer na presença do rei, então provavelmente o relacionamento dela e do rei não estava um relacionamento assim tão próximo, né? Mas mesmo assim ela se coloca na presença do rei e o rei estende o cetro para ela. Então a atitude dela de orar, de jejuar, a gente já vê a graça, o favor de Deus, né? Indo de encontro a ela, e o rei ofereceu a ela graça, o rei estendeu o cetro para ela e ela pôde entrar na presença do rei. E aí ela poderia ter aproveitado a situação. O rei foi muito gentil com ela, né? O rei falou: vem, minha rainha, o que você precisa, o que você quer, até metade do reino, se você me pedir, eu te dou, né? Então o rei deu ali uma abertura, o rei foi muito gentil, foi muito generoso, e ela poderia ter aproveitado esse momento, né? Ela poderia ter pensado: agora que eu já estou na presença do rei, eu vou falar tudo, eu vou aproveitar, e eu vou falar o que eu preciso, e eu vou falar o que está acontecendo, que a mãe está tramando, né? O meu povo que está prestes a morrer, eu vou aproveitar essa situação. Mas aí a gente vê a sabedoria, a gente vê a paciência, a gente vê a estratégia. Provavelmente esses 3 dias que ela esteve orando e jejuando, o Senhor foi trazendo para ela estratégia, foi trazendo para ela direção, e ela foi com tudo projetado na sua mente, né? Porque Deus foi trazendo para ela esse discernimento, esse esclarecimento. E aí ela chega na presença do rei, e mesmo o rei, né, perguntando o que ela queria e dizendo que ela seria atendida no seu pedido, ela convoca um banquete, né? E aí chama Amã, chama o rei. No banquete ela ainda não fala o que ela quer, ela convoca um outro banquete. Então a gente vê aí a sabedoria, a paciência para falar no tempo certo, né? Para entender qual é o tempo certo de pedir, qual é a coisa certa a se falar. E a gente vê essa paciência, essa graça, essa sabedoria, essas estratégias que Deus dá. Então, quando a gente precisar tomar uma escolha, quando a gente precisar ter uma atitude, a gente precisa buscar de Deus essas direções. Às vezes é necessário, sim, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente sair da onde a gente está, a gente caminhar, né, numa direção, a gente tomar uma atitude, a gente tomar uma decisão, mas tudo isso precisa ser pensado, precisa ser orado, precisa ser pedido ao Senhor, porque aí o Senhor concede graça, aí o Senhor dá as estratégias. E aí a gente sabe que depois, né, no segundo banquete, Esté fala para o rei o que está acontecendo. O rei fica muito enfurecido com Amã, e Amã é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então a gente vê como Deus preparou tudo, como Deus preparou a hora certa, a oportunidade certa, a estratégia certa, e Esté não pereceu, né? Ela tinha 2 escolhas e provavelmente as 2 escolhas poderiam levá-la à morte, mas o Senhor dirigiu ela por um único caminho, que era o caminho de vida, vida para ela, vida para o seu povo. Então ela, além de ser abençoada, além dela poupar a vida dela, ela salvou, né, todo o seu povo. Então é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente vai precisar tomar decisões que nem sempre são fáceis, mas com a ajuda do Senhor, buscando as estratégias certas, o Senhor vai nos dar a direção certa, no tempo certo, a palavra certa, a ser dita com sabedoria, com graça, com discernimento, e assim nós alcançamos as bênçãos que o Senhor tem separado para nós. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, falando, ministrando no seu coração, em nome de Jesus.